projeto, das ações de governo, das ações que estão sendo realizadas no Paraná, nós vamos responder as perguntas e vamos seguir a ordem das palestras, né? Nós recebemos uma pergunta que, coincidentemente, veio para o nosso primeiro palestrante. Então, ele vai responder as perguntas e depois a gente vai abrir o microfone para alguém, para quem quiser fazer a pergunta no microfone. Não tendo perguntas, depois a gente abre para os palestrantes e encerramos o debate. Okay? A pergunta trata como anda a atuação da ADAPAR e se tem aumentado a fiscalização. Eu absolutamente não posso responder pela ADAPAR, mas gostaria de colocar que a conservação do solo não depende só da fiscalização, ela depende de uma ação conjunta da assistência técnica, da sensibilização do produtor. A ADAPAR é nossa parceira, tem mostrado sempre boa vontade em colaborar com o ProSolo. E como eu falei na palestra, havia uma necessidade, uma demanda por parte do produtor em encontrar técnicos habilitados a fazer o trabalho do projeto de conservação do solo em propriedades rurais. Bem, o curso que o Prosenai promove, além de ser um curso gratuito, todos os profissionais que se formaram nesse curso estão em nosso site. O produtor pode encontrar ali pela cidade onde se busca vários profissionais que são habilitados pelo CREA e estão capacitados em função de terem passado por todo esse curso. Isso facilitou o acesso do produtor ao profissional e gerou essa abertura profissional aí para os agrônomos e técnicos do Paraná. Então, a partir desse momento, a gente abre para o grupo. Quem quiser fazer pergunta para os palestrantes, por favor, levante a mão, né? A gente vai encaminhar o microfone. Enquanto o pessoal se decide aí pelas perguntas, eu, na qualidade de debatedor, então, vou tomar a liberdade para fazer pergunta para os dois palestrantes, né? Eu quero primeiro perguntar para o nosso coordenador da rede, o professor André Pellegrini. Eu acho que para todo mundo aqui ficou muito claro a proposta, o que pretende, o que nós pretendemos enquanto professores, pesquisadores, enquanto cidadãos, enquanto governo, enquanto iniciativa pública e privada em relação aos nossos solos. Em contexto que nós queremos preservação sim, nós queremos conservação sim, nós queremos produção sim, em bases sustentáveis, em bases técnicas. Mas assim, eu como participante do projeto, a gente percebe a grandeza desse desafio. E a gente, quando olha lá na frente, tem a aspiração dos resultados, a aspiração de responder a isso com valor diante de tudo que está sendo colocado à nossa disposição e o desafio que está sendo colocado para nós. Mas aí eu pergunto para o professor André, que é o coordenador da nossa equipe. Para mim, um dos grandes desafios, além da questão técnica de tudo isso que a gente viu, é que as respostas que a gente já começa a gerar, com os dados que começam a ser coletados, passem para os agricultores, mas de uma forma continuada e correta. Porque nós vimos o histórico, a Graziela apresentou aqui, toda aquela problemática de o quanto nós avançamos com o plantio direto em momentos atrás e as coisas se perderam no longo tempo. Como é que você acha que, porque o nosso desafio agora é muito maior, porque nós estamos trabalhando regionalmente, com sistemas de produção, com fatores de produção regionais. Isso vai exigir soluções regionais que vão ter que ser absorvidas regionalmente. Que tipo de parcerias, o que nós vamos ter que fazer na frente para que essa coisa realmente aconteça no âmbito de cada uma das meias, por exemplo, na sua opinião? Eu acho que as ações a gente já está construindo desde agora, né? Não desde agora,
Então, bem anteriores, a gente já vinha com simpósios regionais, né, de educação em solo, em microbacia, capacitação de agricultores, trazer o agricultor para a atividade de campo, né, tardes de campo, em rotação de cultura, em plantas de cobertura, o exemplo lá de Guarapuava, com o Jali, né, como é que é o Jali? Jali da conservação do solo. Então, eles tinham atividades, né, uma atividade que passava nas mega parcelas, vendo a situação de plantio com terraço, sem terraço, morro abaixo. E uma das coisas é trazer o agricultor para esses espaços. No momento que o agricultor, por isso que está previsto no nosso projeto, atividades de extensão, é trazer o agricultor para essa situação. Aquela situação que o Cristiano comentou ontem em nossa reunião, que o agricultor ele acreditava que não tinha escoamento na lavoura dele. Ele não estava satisfeito com aquilo lá, com aquele projeto. No momento que ele foi lá, no momento da chuva, e olhou aquela lavoura, que ele acreditava que não tinha escoamento, e ele enxergou o escoamento, ele começou a acreditar. É isso que nós precisamos. Levar aquelas pessoas que dizem, não precisa terraço, levar nesses locais, né? Não vai no dia de chuva, para nós mostrar essas fotos, que nem nós tínhamos aqui, com terraço, pouquinho escoamento, mesmo assim, perdendo água, né? Sem terraço, um monte de escoamento. Então essas são as ações que levam as pessoas a acreditarem, né? E a construir uma consciência que precisa de conservação do solo. Então são essas ações de extensão, né? A capacitação dos técnicos, muito importante, a gente vem participando disso, é levar os técnicos, os agricultores para esses locais. As nossas ações, então, vão focar bastante nisso, levar os técnicos, os agricultores a essas mega parcelas, a mostrar essas situações e mostrar os resultados. E daí depois, futuramente, como eles usar esses dados, né, professor? Obrigado, professor. E assim, só complementando então, eu acho que a lei dos agricultores, quando você enfatizou bem, tem um terceiro elemento que a gente precisa envolver cada vez mais, que são as cooperativas, né? Porque nós entendemos que a agricultura paranaense, e isso eu acho que é consenso, é cada vez mais tecnificada, cada vez mais cooperada, cada vez... E nós, para a gente avançar em bases sólidas e sustentáveis, nós precisamos envolver de todo mundo. Então, o agricultor é a peça principal, mas o que gira em torno da agricultura, todo mundo tem que estar envolvido nesse propósito, senão a gente não vai avançar regionalmente. A Neide quer fazer uma pergunta? Seja um pouco mais direcionada aí para o Gustavo Neto, né? Mas, na verdade, pela experiência que você tem fora, especialmente nos Estados Unidos, que tem um serviço nacional de conservação de solos, né? Eu sou da década de 80, né? A graduação na década de 80, e talvez um pouquinho diferente do que o André, né? A gente pegou o auge, né, da conservação de solos e, eventualmente, não, posteriormente, a entrada do plantio direto, enfim, né? E uma coisa que, quando eu assumi as disciplinas de conservação de solos, que não são exatamente a minha área de formação, né? Mas uma coisa que acontecia muito, eu estranhava demais, né, quando eu assumi, especialmente isso aqui em Ponta Grossa, não se falava mais em conservação. As disciplinas tinham sido transformadas em disciplinas que mudavam o nome, né, e geravam disciplinas com nomes amplos, como solos 1, solos 2, né? Conservação estava dentro dessas disciplinas e não se trazia o assunto, o tema de conservação. E essa discussão, inclusive o tema de conservação, a impressão que eu tinha é que tinha se perdido no tempo, e inclusive as pesquisas e as publicações nas revistas nacionais não davam mais a mesma ênfase aos estudos de erosão. A ponto que, no final de 90, os principais trabalhos sobre isso eram do Rufino, né? O pessoal do Iapara, aqui no Paraná, e pouca coisa ficou. A gente tinha muita coisa do Rio Grande do Sul, né? Então, a minha pergunta é mais no sentido,
será que a gente, o Paraná e o Brasil, tem memória para conservar esses dados e, eventualmente, e posteriormente, né, se disseminar essa ideia, né, da necessidade da conservação de solos, ou se haveria de fato a necessidade de a gente já pensar na formação de um grupo, né, um serviço de conservação de solos nosso, paranaense ou nacional, porque não adianta a gente gerar dados, né, estáticos e as coisas são mutáveis no tempo, né? Eu não sei como vai ser o sistema, o manejo daqui para frente, e a gente vai ter sempre novas e novas informações que a gente não tem um banco de dados, a gente não tem isso armazenado em local nenhum no estado. A gente não tem essas informações, talvez climáticas, né? Mas você está falando aí, vamos gerar um banco de dados, né? E lá na frente, né? Como é que vai ser? A gente vai modelar, a gente vai estimar, mas como essa memória vai ser recuperada, né? Porque eu estava falando da década de 80, porque eu já sabia que o terraço era eficiente para controlar a água desde a minha formação em 80, né? Coisa que você falava em 2000 e as pessoas se admiravam e falavam, nossa, aonde se perdeu isso, né? Por que se perdeu isso? E essa falta de memória do que já havia sido feito na pesquisa científica paranaense, principalmente, né? E ainda no Brasil, parece que tinha desaparecido, ninguém mais mencionava isso, né? Então, eu não sei se eu estou fazendo uma interpretação equivocada, estou apresentando uma situação que eu passei, né, eu vivenciei, mas eu percebi essa perda de memória sobre estudos que já haviam sido feitos e já mostravam isso no Paraná e no Brasil, né? Então, como é que a gente poderia fazer? A gente precisa de um serviço nacional ou paranaense de conservação de solos que perpetue essa prática conservacionista, que ao meu ver é muito interessante, necessária, né? Ou não? Não sei. Fui clara, né? Obrigada. É uma pergunta complexa, mas eu também tenho a mesma sensação que você, né? Principalmente que eu vivi aqui no Paraná na década de 80 e 90, e é impressionante o que se gerou de tecnologia, né? Tecnologia de vanguarda em todos os aspectos, controle biológico, alelopatia às plantas, adubação verde, era a Disneylândia, né, para a conservação do solo no Paraná. E eu fiquei fora um tempo, quando eu voltei, eu disse, mas para onde foi isso? Todo esse estoque tecnológico, né, que foi gerado, de repente ele sumiu, e agora dentro dos Estados Unidos, por exemplo, existe um movimento fortíssimo, que se chama agricultura regenerativa. E a agricultura regenerativa nada mais que é agricultura baseada no solo, e melhorar a qualidade do solo, investir em solo, o resto vem a cabresto, como diz o gaúcho, né? Só que essa agricultura regenerativa que eles estão propondo, as linhas de trabalho que eu leio, né, isso tudo já foi feito aqui. Eu fico pensando, onde foi essa informação? No Rio Grande do Sul, exatamente a mesma coisa, com centros de pesquisa. Então parece que essa informação ficou perdida. Para onde que foi? Em parte, eu acho, né, que é falta de uma continuidade dos processos. Eu não acho que um país pode existir, pode conviver, né, um programa de conservação do solo aos pulsos. A gente contrata um programa com o Banco Mundial, dura 4 anos, terminou, volta para trás. Aí vem outro programa, 4 anos, volta para trás. Parece que não vai para frente. A grande sacada nos Estados Unidos, na época que eles estavam mais miseráveis, que foi na década de 20 da depressão, eles criaram um serviço de conservação do solo. Mas não é só isso. Eles criaram, junto ao Poder Federal, um recurso permanente de conservação do solo. Esse recurso é votado na Câmara dos Deputados e no Senado a cada 5 anos, né, mostrando os resultados e a necessidade de avançar. O recurso está garantido, a quantidade que é discutida tanto no Congresso como no Senado. E esse recurso para que é? Esse recurso para manter a extensão rural, né, é para manter os escritórios de conservacionista, é para manter a pesquisa integrada numa rede como a gente está trabalhando, e também para subsidiar algumas práticas para os agricultores, tipo área, né, de baixa aptidão agrícola nos Estados Unidos é financiada para não plantar.
com isso que foi colocado hoje, as áreas da PP que não deveriam, elas são financiadas por esse orçamento que é votado a cada 5 anos. E olha, gente, nos Estados Unidos, democrata e republicano não conseguem se achar para nada. O único ponto em comum que eles têm é quando eles votam nesse orçamento. Tanto os democratas como os republicanos, né, os dois convergem para a mesma ponta. Nós temos que manter esse orçamento. Né? Então, o que eu acho que falta no Brasil é isso. Né? É alguma coisa que mantenha um programa permanente. E esse programa permanente mantém a extensão rural, que é fundamental. Já foi colocada essa manhã bem clara a importância da extensão, seja extensão oficial, seja de cooperativa, seja da universidade, não sei, mas um serviço de extensão isento para vender a tecnologia da conservação, não sei quem falou, acho que o Bertol falou hoje de manhã, né, a tecnologia de quem está vendendo o pacote da conservação, isento de interesses econômicos. Né? Então, para mim, seria isso que está faltando. Por cursos assim, a gente não vai chegar nunca. Né? Não sei se respondi. Nessa mesma linha, bem breve, eu acho que é naquela situação assim, meu pai e minha mãe falavam italiano, mas falava entre eles, mas não passou nada para mim. Então fui esquecendo, fui deixando de lado. Hoje que eu vou aprender a língua, eu vou gastar. Então esses cursos, se tu está continuamente trabalhando o tema, dando formação, né, fazendo atividades de extensão, capacitando os estudantes, trabalhando isso dentro da agronomia com os técnicos, não esquece, está continuamente trabalhando. Se foi deixado de lado, acho que por aí, bom, hoje vamos ter que gastar de novo. Daqui 10 anos, se nós solucionar o problema, está tranquilo, esquecemos de novo, vamos ter que gastar daqui 15 anos, e aí vai dando esses custos, né? Então é complicado, acho que a gente tem que estar continuamente repassando informações, assim, fazendo a propaganda continuamente, convencendo. Eu acho que, na verdade, a professora Neide tocou num aspecto importante, muito importante do meu ponto de vista, e o Gustavo complementou, mas nós vivemos de cursos, e isso é muito ruim mesmo. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo a era da agricultura digital. E assim, quando a gente começou a construção dessa proposta, depois da constatação de que algo tinha que ser feito pelo retrocesso que estava acontecendo na conservação do solo para cá, a gente ouviu críticas, vocês vão voltar a medir, trabalhar com a erosão, coisa que foi feita lá atrás, isso não traz resultado. Agora nós queremos aplicativos, celular, queremos coisas que são de futuro. Mas na verdade, o que nós estamos fazendo agora tem um outro componente, que é o componente regional, que são soluções para sistemas de produção regionais com realidade local, e eu acho que isso é o grande pulo que nós estamos dando em cima daquilo que já foi construído. Mas se a gente não tiver apoio, se isso não for uma ação constante, como eles já falaram, foi um projeto para 10 anos, nós vamos de novo viver de cursos, apesar de toda essa parceria, de tudo isso que está sendo construído a duras penas aqui no Paraná. Bom, mais perguntas, gente? Participação? Eu não sei se os palestrantes querem falar alguma coisa, se quiserem, o microfone está aberto, à vontade. Bom, então, em nome da comissão organizadora, eu quero passar um brindezinho, um agradecimento muito singelo e de longe o que vocês merecem pela contribuição. Werner. Não é calcado. Não é calcado. Eu queria agradecer os três com uma salva de palmas e agradecer